mesmo todo mundo. Porque eu tenho certeza que família e escola, com a missão de educar, não tem como dar errado. Obrigada por estarem aqui e vamos ouvir nossa palestrante, que tem muito o que falar para a gente. Então, com vocês, Nanda Perim. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Aqui eu tô com algumas coisas que eu vou usar daqui a pouquinho nesse nosso momento juntos. Mas antes, eu queria ter um momentinho aqui com vocês para vocês lembrarem de uma coisa que aconteceu um tempo atrás, não tanto tempo. Eu quero que vocês lembrem quando vocês tinham ali por volta de uns 10 anos. Quero que você agora tente lembrar onde que você morava quando você tinha ali por volta de 10 anos. Você consegue lembrar? Consegue lembrar como foi para você quando você deixou de ter dente de leite, aquele rosto fofinho, e descer os dentes grandões que deixaram o seu rosto diferente do que aqueles adultos estavam acostumados? Você lembra de ter sido tratado diferente? Você lembra da transição entre você ser uma coisa fofa que todo mundo quer apertar, de você ser uma criança que agora quer entender os negócios, começa a fazer muita pergunta, e os adultos começam a ficar irritados com você, perguntando coisa demais, querendo saber demais, questionando tudo? Eu quero que vocês parem para lembrar agora como que era para vocês quando vocês tinham ali por volta de 12 anos, 13 anos. Eu quero que você tente lembrar como que foi para você o seu corpo começar a mudar. Os homens, né, lembrarem dos cheiros, das coisas mudando, de pelos brotando em lugar que antes não tinha, de você começar a ter, né, o nariz, a orelha, a mão, o pé, com uma proporção, a voz que às vezes é fina, às vezes é grossa. As meninas, né, vocês começaram a ter peito, sem saber se põe sutiã, se não põe sutiã, como que foi começar a ter cheiros, começar a ter pelos? Como foi para você começar a menstruar? Eu quero que vocês tentem lembrar como que foi. Tenta lembrar de algumas histórias aí na sua cabeça que você passou quando um dia alguém sentiu um cheiro em você que você não queria que tivesse sentido, viu um pelinho em você que você tinha vergonha de já ter crescido e que você não sabia ainda. Tente lembrar de histórias que você viveu, da importância que seus amigos passaram a ter para você. Aquela importância que antes só seus pais tinham, que só de chegar em casa da escola e ter seus pais e ver seus pais já era incrível, assim. E aí, de repente, os seus amigos começam a ter esse peso também. A gente vai falar sobre os mitos da adolescência. Um deles é que os amigos são os que passam a ter. Não, eles passam a ter também, né? Já vamos falar sobre isso. Até queria ver se conseguiram o flip chart ou se não conseguiram. Vocês sabem se... depois me avisa. Mas, assim, eu quero que vocês tentem lembrar, nessa fase, quando vocês tinham ali mais ou menos 14, 15 anos, que os amigos eram tão importantes que se você não fosse chamado para alguma coisa que seus amigos foram, como que aquilo acabava com você? E isso fazia você questionar o seu valor enquanto pessoa. Se você valia a pena, enquanto o ar que você respira, se ele valia a pena. Chega num nível de você questionar a sua identidade, a sua importância, porque um amigo não te convidou para alguma coisa. Alguém lembra de passar por coisas assim que eu descrevi aqui? Alguém lembra de ter... Eu quero que você tente lembrar, então, nessa fase, qual é a coisa que seus pais faziam que você detestava. Que se eles fizessem, você ficava assim... queria não viver aqui, queria não ter você de mãe, não queria não ter você de pai, que passava
pela sua cabeça, assim, eu vou fugir, né? Quais eram as coisas que se seus pais falassem, que se seus pais fizessem, te fazia se perguntar se eles te amavam até? Te fazia se perguntar se você queria estar ali, né? Eu quero que você entre em contato com as coisas que você viveu. E tente lembrar também quais as coisas que seus pais faziam que faziam você sentir extremamente amado e amado. O que é que fazia você chegar em casa e querer sentar com eles para conversar? O que se eles faziam, ou se eles tivessem feito, ia ter te dado vontade de sentar e contar para eles tudo que você estava vivendo? Tenta lembrar a quantidade de coisas difíceis que você passou que você não quis contar para ninguém. E tenta lembrar por que você não quis contar para essas pessoas. Por que você acabou escolhendo viver sozinho aquilo? E o que aqueles adultos poderiam ter feito de diferente para que você não vivesse nada daquilo sozinho? Eu estou trazendo esse questionamento porque a gente precisa, né, quando somos pais e mães de pré-adolescentes e adolescentes, a gente precisa, antes de tudo, lembrar como era estar nesse lugar. Alguém aqui já ouviu falar o conceito de criança interior? Temos algumas pessoas, né? Mas o conceito de criança interior é basicamente, né, a ideia de que a criança que você foi, as experiências que você viveu na sua infância, ela tá aí juntinho com você todos os dias que você vive, né? E nos momentos que você, por exemplo, perde as estribeiras, né? Fica com muita raiva, fala uma coisa, uma besteira, uma coisa imatura, você age de forma imatura, fica de mal de alguém, né? Isso é a sua criança interior controlando o seu corpo. Então, não é um conceito esotérico, não. É uma coisa cognitiva, emocional mesmo. É como se o que aconteceu na sua infância te impacta tão profundamente que se torna um caminho neural, se torna uma forma que o seu corpo sabe agir. E em determinadas situações, determinados gatilhos vão ativar esses caminhos neurais. Fez sentido, né? Então, você age de forma imatura, você age de forma infantil, como é você ficar de mal de alguém, como é você ficar fingindo que a pessoa não está ali, ignorando ela, por exemplo, porque foram mecanismos que você aprendeu, certo? E a gente precisa lembrar que todos nós temos essa criança interior, mas não é só ela que nós temos a adolescente ou adolescente interior também. Por quê? Porque a fase da adolescência é uma fase que acontecem muitas coisas de forte impacto emocional. E essas coisas, o nosso cérebro ele vai encontrando caminhos, né, formas de lidar com essas coisas. E quando essas coisas funcionam, e aí o que a gente considera funcionar na adolescência, a gente já vai conversar daqui a pouquinho, mas quando essas coisas funcionam, elas são registradas pelo cérebro. Então, quando isso aqui acontece, essa é a melhor forma de lidar. Só que para esse registro acontecer, tem que ter tido um forte impacto emocional. Como por exemplo, ninguém ter te chamado para aquela coisa que você queria muito ter ido, e isso fazer você se questionar se você é uma boa companhia. Isso, por mais que agora, adulto, você lembra assim, que bobeira, não acredito que eu achava aquilo importante. Isso não faz diferença. O impacto emocional, ele não precisa ser depois, quando você lembra. O impacto emocional é na hora. Então, se na adolescência os meus amigos têm uma importância muito grande para mim, e eles não me convidarem, têm um impacto emocional muito grande para mim, então isso vai ser registrado. E para sempre vai estar ali. Tem uma galera no meu trabalho conversando sobre um negócio, eu ouvi assim, sábado 9 horas, eu já começo. O que vai ter sábado 9 horas? Por que ninguém falou para mim de sábado 9 horas? Eu estou livre sábado 9 horas. Né? E aí eu vou aproximando, com quem não quer nada, né? Gente, e aí como é que tá o dia de vocês? Tudo bem e tal? O quê? Sábado 9 horas? O que vocês estão falando? Sabe? E você já começa a ter seu coração acelera, você já começa a ficar um pouco, bate uma ansiedadezinha.
Ah, não, sábado 9 horas vai começar o novo programa da Sandy, sei lá, não sei o quê. Ah, tá bom. Perdi interesse nessa conversa, sai daqui. Mas durante 3 minutos, desde que eu ouvi sábado 9 horas, até eu tirar a dúvida, meu corpo ficou acelerado. Me bateu um troço ruim, né? Isso é que a gente apelidou, né, de trauma. Só que eu acho que agora tá todo mundo vendo trauma como um negócio muito assim, só é trauma se você sofreu abuso, uma violência física, né? Pode ter sido um negócio, tem que ser um negócio muito horrível, assim. A gente imagina trauma como aquela coisa que porque aconteceu, você vai ficar na posição fetal ali, né? E ficar paralisado. Então a gente precisa dar outros nomes que mostrem que tem como uma coisa te marcar muito e deixar o seu coração acelerado e palpitando quando alguém fala algum gatilhozinho que te leva para aquele lugar, mas que não necessariamente é um trauma. Então a gente chama de ferida emocional. Então feriu, cicatrizou, mas ficou doloridinho ali. Aquela cicatriz ainda está com a pele fina. Então, eu tenho, né, trago da minha história muitas situações da adolescência como essa, né? Sinto que a adolescência foi provavelmente uma das fases que me fez trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Defendendo e dando voz a crianças e adolescentes, né? E aí uma dessas coisas foi como os meus pais se separaram. Eu vivi o que a grande maioria de nós que tem os pais separados viveu eventualmente, que é você ter uma etapa em que esses pais estão descobrindo o que eles vão fazer com aquele divórcio, né? Com aquela relação, se eles vão entrar em novos relacionamentos ou não. E o que eu precisava e, né, os meus desafios, eles estavam em segundo plano, né? Isso é super comum, acontece, né, é super frequente, assim. E aí teve uma vez que eu estava esse ano, eu estava em um evento, né, e algumas pessoas vieram tirar foto comigo. E aí uma moça que estava nesse evento, que ela não me conhecia, ela ficou muito curiosa, né, por que essas pessoas estão tirando foto com essa menina, né? Aí ela chegou perto, assim, ficou olhando. Aí ela falou, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Nanda, prazer. Aí ela, eu sou a Gisele. Aí eu falei, Gisele. Aí ela, por que o povo está tirando foto com você? Eu falei, porque eu tenho um trabalho, né, na internet e tal. Eu sou psicóloga, eu estudo pra caramba e eu faço conteúdos ajudando pais e mães a educar no 2025, né? E aí ano que vem eu estudo para saber 2026. Aí eu estava explicando isso para ela, ela falou assim, aí eu falei para pais e mães, ajudar pais e mães a cuidar das suas crianças. Eu usei a palavra criança. Aí ela falou assim, então eu não tenho interesse não, porque eu tenho uma filha adolescente já. Aí eu falei assim, nossa, que massa, porque eu estou estudando muito adolescência agora, então se você tiver curiosidade de começar a me seguir, eu vou começar a falar bastante de adolescência lá no meu perfil, porque eu estava estudando sobre isso, né? E eu falei para ela, e é engraçado, né, menina, como que o que falam pra gente é que durante a adolescência, o adolescente não quer mais saber de pai e mãe, né? E a gente agora tem vários autores, né, e várias pesquisas corroborando que, na verdade, o adolescente nunca precisou tanto de pai e mãe quanto na adolescência. Por quê? Na infância, a criança demanda você. Ela chora se você não está lá, entendeu? Se ela sente sua falta, ela grita, ela berra, ela se joga no chão, ela dorme mal, ela exige a sua presença. Então, é inignorável. Se eu estava, final de semana passado, sexta-feira, foi a primeira vez na vida. Final de semana passado eu tive um evento, terça e quarta eu tive em São Paulo, terça e quarta evento em Minas, e esse final de semana Salvador, né? Nunca aconteceu de eu ficar tanto tempo longe dos meus filhos. Primeira vez, foi combinado com eles, né? Eles estavam muito preparados, mas ainda assim foi muito desafiador. Eles estão lá, eles choram, eles ligam, né? O meu filho mais novo tem 9 anos. Ele fica, você e tal, eu estou sentindo sua falta, não sei o quê. Ele exige, vocês entendem? Assim, na adolescência, não é que a criança ela precise menos. O adolescente ele não precisa menos.
ele pede menos. Ele internaliza mais como uma mensagem do lugar que ele ocupa na sua vida, porque é uma fase de desenvolvimento dessa expansão de consciência, da construção da identidade. Então, de verdade, ao invés de chorar e pedir por você, ele recebe enquanto uma mensagem do que você pensa sobre ele, que é um conceito que a gente chama de teoria da mente, né? Visão mental. Vocês sabem por que a gente é classificado como Homo sapiens sapiens? É o que sabe e sabe que sabe. E quando começa? Até a idade dos meus filhos, 8, 10 anos, você é Homo sapiens, você sabe. Você está lá, curioso sobre a vida, né? Querendo entender. Meu filho quer saber as religiões de todos os países do continente africano. Aí daqui a pouco ele está descrevendo todo mundo da família, tem que saber. E ele fica até tomando a gente, ele quer que a gente saiba as respostas, né? E se eu não souber, eu sou uma ignorante, sabe? Assim, eu não saber uma religião africana. Acho fantástico. Mas o que eu quero dizer é assim, ele ainda não sabe que ele sabe. Ele ainda está mergulhado no eu sei, eu estou buscando, eu estou curioso. Na adolescência, começa uma expansão dessa consciência, né? Que é quando começa a busca pelo sentido da vida. Eu sei que eu sei. E eu sei que o outro sabe. E eu começo a me perguntar o que o outro sabe. Só que é uma época de expansão social. Então eu quero saber o que o outro sabe sobre mim também. O que o outro pensa sobre mim. Então, quando eu estou morrendo de saudade da minha mãe, ao invés de ir lá e dizer eu estou com saudade de você, eu penso, por que eu sou uma pessoa de quem a minha mãe não sente falta? E registra assim. Entende? Então, eu comecei a explicar isso para a Gisele, e aí ela ficou ouvindo, assim, eu falei, então, às vezes, né, na adolescência, com essas mudanças de perspectiva e o peso social cada vez maior, os pares, os amigos começam a ter um peso maior, né? Vamos dizer assim, o centro de importância do adolescente começa a mudar. E aí ele começa a dar muito valor para essa parte social. Ele começa a se preocupar muito com o que o outro pensa dele. Então é quando começa a ficar muito importante se eu tenho o tênis que todo mundo está tendo. Porque se eu não tenho esse tênis, o que o outro vai pensar sobre mim? E essa preocupação é a primeira vez que eles têm. Então ela fica muito grande. Ela começa a ter um peso, tipo, nas prioridades do adolescente, está lá no topo de prioridades, né? Só que, assim, nós adultos temos outras preocupações. Está pagando boleto? Eu que estou pagando esse tênis, né? E vamos combinar que as coisas estão muito caras. Então, a gente esquece. Esse que é o problema. A gente esquece o que foi ser esse adolescente. A gente esquece da vez que a gente comprou um brinco lindo e chegou no trabalho todo empolgado porque estava indo com esse brinco pela primeira vez. A vez que a gente encontrou os colegas de trabalho fora de casa e quis ir arrumado, que é a primeira vez que não está me vendo de uniforme. E eu quero que essas pessoas saibam. A gente esquece. E tem alguns autores renomadíssimos que ainda defendem que esquecer nos leva à depressão. Nós, adultos. Que isso que as crianças, que os adolescentes têm, dessa energia criativa, dessa vitalidade, dessa vontade de explorar e conhecer o novo e criar novas formas, né, e se preocupar com a vida social, ele diz que isso falta tanto na vida dos adultos que leva à depressão e ansiedade. Ele diz, Dr. Daniel Siegel, ele diz assim, quanto mais a gente antes estava pesquisando e achando que a proximidade do adulto com o adolescente era para proteger a adolescência. E nas pesquisas a gente descobriu que conforme os adultos se aproximavam dos adolescentes, eles ficavam mais saudáveis. Mas a gente não está falando de proximidade só, a gente está falando de conexão. Né? A gente está falando de realmente, assim, eu enxergar a importância no que é importante para você. E não só no meu ponto de vista, se aquilo é importante ou não. Eu consegui efetivamente
fechar os meus olhos e imaginar o que é para uma criança de 12 anos ser a única da sala que não tem a mochila. Mas eu não tenho condição de te dar essa mochila. Mas eu posso sim te acolher, porque é triste não ser a que não tem a mochila. Eu não tenho só a opção de me virar em 30 para pagar a mochila, ou dizer para ela que isso é bobeira e exagero, e ela tem que parar de se importar com isso. E aí a Gisele ficou olhando para mim, e ela simplesmente saiu, assim, da conversa. E aí outra pessoa veio tirar foto comigo, então eu, assim, não foi de uma forma grosseira. A pessoa veio tirar foto comigo e ela saiu. Quando eu olhei de volta, ela tinha sumido. Aí eu falei, bom, não gostou, né, do que eu tinha para falar. Tem algumas pessoas que ficam incomodadas, né, como você bem colocou, assim, tem algumas dessas informações que a gente precisa uns 3 dias para elaborar, né? Caraca, eu estava achando que era de um jeito e era de outro, né? Ela foi embora. E aí esse grupo foi juntando as pessoas que vieram tirar foto e pedir autógrafo e tal. Daqui a pouco estava todo mundo batendo papo, a gente sentou para conversar, assim. Tinha, assim, umas 6 mulheres. E a gente conversando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco a Gisele só voltou pro grupo, assim. Do mesmo jeito que ela desmaterializou, ela materializou de volta. Plim! Aí eu falei, Gisele, você voltou? Ai, olha, fiquei preocupada se alguma coisa que eu falei te chateou, né? Porque às vezes eu me empolgo, gente. E eu vou falando, né? E aí ela falou, não, na verdade, ela estava meio quietinha, assim. Ela falou assim, não, na verdade, eu saí daqui que eu fui ligar para minha filha. Aí a roda toda que estava, todo mundo ficou em silêncio, né? Aí ela falou assim, sabe o que é? É que eu não moro aqui, eu moro em Goiás. E desde que eu avisei para minha filha que eu vinha para São Paulo, para um evento, ela ficou na minha orelha que aqui vendia uma bolsa que ela queria, uma mochila para a escola que ela queria, que não vendia lá. Que era uma bolsa internacional, como é que chama? Importada, né? E eu tava falando, minha filha, para de me encher o saco com isso, não aguento mais, toda vez que você me liga, é só a bolsa, não aguento mais eu falar disso. Ela falou assim, mas em momento nenhum eu falei para minha filha se eu ia comprar, se eu não ia comprar, eu só ficava brigando com ela. E aí agora eu liguei para ela e falei, ei filha, tudo bem? Ela falou, ei mãe, como é que tá o seu evento? Nossa, meu evento tá muito legal, tô amando. Ai, que legal. Aí ela falou assim, antes que você me pergunte, eu ainda não comprei a sua bolsa. E aí a filha dela falou, tudo bem mãe, eu entendo, você foi pro evento, né? Ela falou, mas você não se preocupe, porque o evento hoje vai até às 6 e o shopping fica aberto até às 9. E eu vou sair daqui e vou comprar sua mochila. E a filha dela começou a gritar de empolgação. Nossa, mãe, você vai comprar a mochila? Vou, eu te ouvi, eu ouvi que essa mochila é importante para você e eu vou comprar. E ela começou, poxa, mãe, muito obrigada mesmo, eu sei que você está ocupada aí e você lembrou da minha mochila. Muito obrigada. Nossa, obrigada mesmo, estou muito feliz. E quando ela começou a contar isso para a gente, o olho dela encheu de água, assim. E todo mundo da roda ficou emocionada nessa hora. E aí ela falou assim, eu nunca recebi uma ligação assim da minha mãe. A Gisele falou. Né? E eu pude ouvir na voz da minha filha como ela estava se sentindo amada. Porque eu falei da mochila antes dela. E nessa hora eu falei para ela assim, eu falei, caramba, e eu imagino que essa ligação, ela também deve ter curado a Gisele, adolescente, sabe assim? Que teve tantas coisas que falou para a mãe e que foi ouvida com, que saco, chata. Não porque a mãe dela fosse uma pessoa impaciente, mas porque ela não teve a oportunidade, o privilégio, eu até diria, de ouvir sobre isso. De desconstruir esses conceitos, de olhar com outros olhos. E aí, nessa hora, as 6 mulheres começaram a chorar, todo mundo se abraçou, parecia que era ano novo. Né? E aí, cada uma começou a contar as suas histórias de adolescente, de alguma coisa que quis, de alguma coisa que terminou um namoro e os pais não acolheram, né? E aí foram contando várias histórias. E aí eu saí desse evento, esse evento aconteceu, foi início de fevereiro. E eu saí dizendo assim, nossa, eu tenho que estudar mais pré-adolescência e adolescência, porque
tem muito adolescente, eu percebi naquele momento que eu estava negligenciando essa galera. Falei, não, eu tenho que começar a falar sobre isso. Né? E pouco tempo depois eu recebi o convite para vir aqui falar sobre isso. Então, foi para mim maravilhoso, porque eu desembestei estudar. Né? Tudo que eu trago aqui para vocês são de estudos muito recentes, mas a notícia boa de ser de estudos recentes é que vem também das publicações mais recentes, que vem de autores, né, e conceitos também todos muito recentes. Então, qual é a proposta, a nossa proposta aqui, hoje? Né? É ajudar vocês a enxergar com esses olhos. Então, quando a gente fala de criança interior, uma das coisas que a gente fala é assim, quando a sua criança te chama para brincar, é a sua criança interior que tem que vir brincar com ela. Aquela versão de você que tem energia, que tem curiosidade, que consegue entrar num ônibus mágico invisível e viajar para a época dos dinossauros. Você tem que conseguir visualizar. Você tem que conseguir imaginar. Você tem que ter esse nível de criatividade. E a sua criança interior, ela sabe, você já foi a criança que viajava num ônibus espacial, né? que imaginava que estava com uma boneca na mão, que imaginava que tinha virado super-herói. Então, você chama a sua criança interior para brincar com a sua criança, e você também chama o adolescente interior, para se conectar com a pré-adolescente, adolescente que você tem. Porque é uma questão de lente. Você entende? Então, e qual é um dos grandes desafios de hoje, né? É a terceirização. Esse é um dos grandes desafios. Por quê? A gente vê adolescente que tem a agenda mais lotada que muito executivo de multinacional. Né? Tem tempo para sentar para ter uma conversa em família, porque ela já está exausta do dia que ela teve. Isso é uma forma da gente terceirizar, né? Que tá sempre com um treinador, tá sempre com outro professor, tá sempre com uma outra pessoa. E, infelizmente, essa agenda lotada, ela afasta, porque ela não disponibiliza de tempo. E conexão demanda tempo. Que seja o final de semana, né? Porque eu sei que a carga horária de trabalho dos pais, para dar conta dessas contas tão caras como estão chegando hoje, também estão muito, muito lotadas, né? Mas a gente precisa de entender que essa relação, ela precisa ser prioridade na agenda. Eu converso com muitos pais, então só para explicar para vocês, eu sou psicóloga, né? E eu sou especialista em uma coisa chamada inteligência parental. A inteligência parental é basicamente o conceito de que para educar no século XXI a gente precisa desenvolver um nível de inteligência. Igual tem inteligência acadêmica, inteligência social, né? A gente tem a inteligência parental. Eu tenho uma pós-graduação e nessa minha pós-graduação eu ensino as pessoas que estão, por exemplo, fazendo transição de carreira, ou que já trabalham com famílias, pedagogos, psicólogos, né, nutricionistas, pediatras, uma abordagem chamada reprogramação parental. E a reprogramação parental é basicamente, durante 6 encontros, você passar por todas as áreas da vida da criança, reprogramando a forma como esses pais enxergam e se comunicam e lidam com essa criança ou esse adolescente. Então, a gente reestrutura sono, a gente reestrutura nível de autonomia, de autorregulação emocional, a gente fala sobre todas as principais áreas que a gente chama de mecanismos fundamentais para que essa criança e esse adolescente consigam prosperar, né, no sentido emocional. E aí, as minhas alunas da pós-graduação, para se formar em reprogramação parental, elas têm que fazer atendimento, que é o estágio, né? E eu sou a supervisora desse estágio. Então, eu acho muito maravilhoso o tanto de casos, né, nos estágios, a gente consegue acompanhar muitos casos. E eu vejo muitas famílias de adolescente que sentem como se a adolescência fosse uma fase que, finalmente não precisa tanto assim de mim. Né? Então que dá aquela liberada. E aí, eu quero trazer aqui para vocês quais são os principais mitos que a gente acreditou a vida inteira sobre a adolescência.
E esses mitos, qual é o problema deles? É que eles, como a gente acredita neles, eles afastam a gente dos nossos adolescentes. Então, um primeiro grande mito, eu acho que um dos mais importantes, é o mito do aborrecente. Quem já ouviu a expressão aborrecente? E eu quero surpreender vocês com a informação de que isso é um mito. Ele não é aborrecente. Na verdade, muitos de nós enxergamos culturalmente que a adolescência é uma fase que a gente tem que aguentar. Não é isso? Então, dos 12 aos 20 anos, eu ficarei aqui aguentando essa criança, superando aquilo ali, até que com 20 eu vou olhar e falar, graças a Deus, passou. Agora você voltou a ser um ser humano, que dá para se comunicar, que dá para conviver. Que delícia. Ai, que ótimo. Ai, vai, bate, comemora, abraça. Yes, nós conseguimos aguentar. Né? E, na verdade, isso é um mito. De verdade, você precisa decidir se você quer que o seu adolescente prospere por causa da adolescência que ele teve, ou que ele tenha a sorte de prosperar apesar dela. Porque o que os autores mais recentes dessa área dizem é que a adolescência, ela não é uma fase que a gente tem que aguentar. Ela é uma fase que a gente tem que aproveitar, porque é uma fase com um potencial absurdo. É a época da vida de um ser humano em que nós somos mais produtivos. É a época que nós somos mais vitalícios, sabe? Assim, ter vitalidade. É a época que nós somos mais criativos. E é a época que nós somos mais corajosos. Teve uma vez, eu sou, assim como você, mãe atípica, eu tenho um filho atípico. E eu estava num grupo, né, de mães atípicas, e aí uma mãe veio dar uma notícia para nós. Ela disse assim, meninas, é um grupo só de mães, infelizmente não tem nenhum pai lá. Eu venho trazer uma notícia muito de paz para seus corações. E aí é o seguinte, a minha filha chegou na adolescência e ela acabou de me mandar uma mensagem dizendo que todo mundo pediu o Big Mac com cebola e alface. E ela ficou com vergonha de pedir sem cebola e alface, comeu com cebola e alface e ela amou. E aí a gente começou a comemorar, todo mundo junto. Yes! Então tem chance do meu filho comer cebola e alface. Um dia ela falou, tem, eu não acredito. E ela falou, e eu não tive que fazer nada. Não tive que ficar convencendo, não tive que fazer cebola de 30 formas diferentes dentro de casa. Eu só deixei ela ir no shopping. Com as amigas, né? E aí o que esse autor fala, quando ele fala da coragem, a gente imagina uma pessoa pulando de paraquedas, né? Mas você tem noção da coragem que demanda para um adolescente que acabou de sair da infância, né? Tá lá, ela estava com 13 anos, eu acho. Nunca provou cebola na vida. Morre de medo de ser um negócio que machuca, de ser um negócio que arde, de deixar ela com cheiros. E ela teve coragem, sem ninguém do lado dela, pai, mãe, ninguém, de morder o hambúrguer com queijo, com cebola e alface. Para nós, adultos, que tivemos que aprender na marra, né, que às vezes aprendemos a comer, como muitos de nós, com o chinelo em cima da mesa, isso pode parecer uma bobeira extrema. Mas você tem noção do quão mais saudável emocionalmente é isso ser uma conquista pessoal dela? Ela não comeu a cebola e o alface porque senão ela ia apanhar. Ela comeu porque ela teve coragem. Porque ela teve interesse, curiosidade. Ela estava com medo realmente de ser a única do grupo que não comesse. Teve uma pressão social e tem um nível de medo aí. Mas não era porque uma pessoa que ela ama muito estava ameaçando machucar ela. Entende? Então é muito importante a gente enxergar que, na verdade, o que a gente antes ouvia que era aborrecente é, na verdade, uma pessoa que está
com um nível, uma faísca muito grande vital. Então, nesse nível de energia, nesse nível de disposição, nesse nível de empolgação de estar vivo, tudo toma uma proporção um pouco maior, né? De sensibilidade, de curiosidade. Então, de verdade, não era para a gente ficar assim, ai meu Deus, a adolescência está chegando, lá vou eu ter que aguentar. Na verdade, era para a gente fazer como essa mãe no meu grupo do WhatsApp e dizer assim, yes! Tá chegando. Tá chegando a fase que a minha criança vai ser criativa e vai pensar em solução nas coisas junto comigo. Tá chegando a fase que ela vai ser corajosa e vai ter coragem de fazer coisa que antes eu tinha quase que implorar. Ela vai começar a ter peso social e agora vai começar a tomar banho. Não é porque eu implorei, eu fiz 500 ferramentas que eu aprendi com a Nanda lá no Instagram. Mas porque ela tem o interesse de estar cheirosa, ele tem o interesse de estar cheiroso, né? Então, assim, aí é uma fase que nós culturalmente temos o hábito de humilhar, de fazer coerção, de dizer, você não vai tomar banho não, vai ser o fedido da sala? Parabéns. Né? Só que aí qual é o problema disso? O problema é que se torna pera lá, eu tô na escola, eu tô com medo de estar fedido. E quando eu fecho os meus olhos e eu lembro da minha mãe, eu lembro dela dizendo assim, vai estar fedido mesmo. Quero ver, depois chora no meu colo, não vou te dar colo. Né? E aí ele se sente absolutamente sozinho. É a escola, a adolescência com cheiros que ele não conhece, que ele não esperava, e os pais. Não é uma coisa que eu estou passando junto com ninguém, é uma coisa que eu estou passando completamente sozinho. Só que tem um detalhe, gente, olha só, quando eu falo sobre infância, eu gosto de dar o exemplo da criança que foi pegar o copo molhado. E aí a criança pegou o copo molhado, o copo estava todo suado, assim, porque estava um dia quente, o copo estava gelado, a água estava gelada e suou. E aí a criança pegou o copo molhado do jeito que deu, assim, ela pegou e saiu correndo e plaf, o copo caiu no chão e quebrou. E o adulto veio para cima dela, deu uma bronca nela, como é que você não segura o copo direito, como é que você é isso, como é que você é aquilo. Ninguém nunca tinha ensinado para essa criança que o copo molhado escorrega da mão. E que o copo cheio, ele é mais pesado. E que se ela segura com as duas mãos assim mais firme, ó, e anda devagar, ela está mais segura. Quando eu falo sobre isso, eu quero dizer que a gente esquece que é a primeira vez dessa criança nesse planeta Terra. Que é a primeira vez, para nós é óbvio, que um copo molhado você não pode pegar com uma mão só e sair correndo. Mas por que é óbvio? O que você teve que passar para passar a achar isso óbvio? Será que se ao invés de dar uma bronca na criança eu disser assim, filho, eu não te ensinei isso. Aqui, você se machucou. Eu estou preocupada com você. Eu não estou nem aí para esse copo. Quanto custa um copo? Qual é o problema de ter um copo a menos? Agora, quanto custa um pé machucado? Correr para emergência porque o corpo rasgou o pé da criança? Então, assim, quando eu grito, tem um copo, eu vi barulho de copo quebrando, qual é a primeira coisa que a mãe e o pai pensam? Qual é a primeira coisa que eles falam? É do copo. Qual é a mensagem que chega para a criança? O que é importante? O que ela sente na hora? Que você estava preocupada com ela? Ou que ela é uma incompetente que não consegue segurar nem uma porcaria de um copo? Agora eu te pergunto, quando o adolescente, vou dar um exemplo que já aconteceu na minha casa com os meus filhos. Passou o desodorante? Passei. Show. Momentos depois, você com certeza não passou esse desodorante, cara. Assim, algo me diz que essa informação não estava 100% correta. Então, conta para mim. Então, uma vez, um tempo atrás, o papai me disse que eu só preciso passar desodorante quando eu sair do banho.
Só que eu não tomei banho hoje. Aí eu falei, então quando foi que você passou desodorante? Ele falou, ontem de noite, quando eu voltei da escola. E eu tomei banho, eu passei o desodorante. E aí depois o meu marido me explicou que era uma situação tipo assim, o filho estava indo para a piscina e passando desodorante. Ele não precisa passar desodorante toda hora, né? E o que meu filho registrou? Não precisa passar desodorante toda hora. Tem que passar desodorante quando sair do banho. Quando eu perguntei, passou desodorante, ele mentiu para mim? Não mentiu. E eu sei que não mentiu porque eu construí uma relação com o meu filho que ele não tem qualquer necessidade de mentir. Eu tenho esse privilégio. Não estou me comparando com ninguém, tá? Porque eu trabalho com isso há muito tempo. Então, é muito injusto se comparar com uma pessoa que trabalha com isso. Então, eu poderia dizer para o meu filho assim, pô, que lógico que você ia ficar com cheiro ruim. Para ele, é lógico? Não. Quanto tempo tem que meu filho tem que se preocupar com esse tema? Coisa de menos de 1 ano. Isso passou a ser uma questão na vida dele. Sabe quantos anos tem que eu tenho que me preocupar com esse tema? Eu estou com quase 38 anos. Desodorante, para mim, é um tema automático na minha vida. Então é muito injusto eu lidar com ele como se fosse óbvio. E eu sei, gente, que na correria do dia a dia é muito desafiador a gente lembrar dessas coisas. Mas é isso que eu quero aqui com vocês hoje. Eu quero que fique meio que automático lembrar que não é óbvio. E que o que vai fazer o seu adolescente ou a sua adolescente confiar na sua palavra é exatamente ele acreditar que você consegue enxergar como é para ele. É isso que faz a solidão acabar. Eu lembro uma vez na minha escola, eu estava numa escola que era uma escola muito boa, mas que o dono da escola não era uma pessoa muito legal. Pelo menos não comigo. E teve uma vez que ele entrou em sala de aula e ele me destruiu, me humilhou na frente de todo mundo, porque tinha começado a ter ar-condicionado em escola, era uma novidade no planeta Terra. E eles tinham falado, olha, já que tem uma parte da sala que fica gelada e uma parte da sala que não fica, quem fica na parte gelada pode trazer uma manta. E a única manta que eu tinha na minha casa era uma manta rosa. E eu levei essa manta e ele me destruiu na frente de todo mundo, me humilhou na frente de todo mundo porque a minha manta era rosa. Tinha que ser nas cores da escola, vermelho, azul e branco, não sei o quê, e eu tinha levado rosa e eu achava que eu era, sei lá, diferente de todo mundo. Eu não lembro o que ele disse. Eu só lembro que na hora que ele fez isso, eu levantei, com ele falando ainda, e saí. Na frente dele, assim. Fui até a secretaria e falei, pode ligar para minha mãe. Não, calma, a gente não precisa. Falei, liga para minha mãe. Quero que ela saiba o que aconteceu aqui agora. Não precisa envolver a sua mãe. Eu falei, liga para ela. Eu tenho 16 anos, ele tem 62. Liga para ela agora. Aí ligaram. Falei, mãe, sabe o que o Pignaton fez? Isso, isso e isso. Estou indo para aí agora. Ela estava trabalhando, estava com uma pilha. Eu lembro que nessa época me marcou, porque ela estava com muito trabalho atrasado. E ela disse, vai atrasar um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente mora numa cidade pequena, ia levar meia hora ela ir lá e voltar. E ela foi. Ela chegou na escola e falou, cadê Fernanda? Cadê a pessoa que humilhou Fernanda? Vem aqui. Ela tinha certeza absoluta que eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Até porque não importa o que eu tivesse feito, né? Não faria sentido um homem de 62 anos fazer o que ele fez. E aí ela olhou para minha cara e falou assim, você quer sair dessa escola? Ou você quer continuar estudando aqui? Eu falei, não, eu quero continuar estudando aqui. Ela falou, essa escola é muito boa. Apesar desse homem, essa escola é muito boa. E eu não queria que você comprometesse o seu futuro profissional por causa dele. Não dá esse poder para ele. Mas você tem o direito de sair dessa escola se você quiser. E eu olhei no fundo do olho da minha mãe e falei, eu quero ficar aqui. Ela falou, ok. E mais nada. Ela não disse assim, e se acontecer de novo, então eu quero ver. Não. Ela só disse assim, já foi conversado com ele, já foi conversado com você, isso não pode se repetir. E ela foi embora. O fato de eu ter podido simplesmente levantar e ligar para minha mãe
disse para mim que aquele tipo de humilhação eu não merecia passar, que eu tinha apoio na minha casa se eu decidisse simplesmente sair da escola naquele horário, que eu merecia ser tratada muito melhor do que aquilo. Entendeu? E isso foi tão importante para mim, hoje, enquanto adulta, enquanto ser humano, foi tão importante eu saber que ela ficou atrasada com as coisas do trabalho dela, teve que pedir ajuda para o povo do trabalho cobrir ela, só para ele lá me dar esse apoio. Isso me fortaleceu um absurdo, assim, sabe? Então, ela podia ter chegado lá me dando uma bronca, ela podia ter dito, para de exagero, o homem só deve ter chamado sua atenção. Né? Então, assim, essa participação do que está acontecendo na vida do adolescente, do que é importante naquela fase da vida. É uma conexão, sabe? Muito importante. Então, eu quero explicar aqui para vocês isso aqui, gente, eu tenho os cérebros na minha casa, mas a última vez que eu viajei com cérebros, eu perdi um deles. Então, eu parei de viajar com eles e fiquei pensando, como que eu vou fazer para substituir meus cérebros? E aí, eu fiz de papel seda. Ele está mais ou menos aqui no mesmo formato, né, que é o cérebro da gente. E a gente vai separar aqui, então, o cérebro de 3 cores, né? É o vermelho, o verde e o azul. E esse aqui representa as trilhas do nosso sistema nervoso, que são, basicamente, os mecanismos que o cérebro vai ativar dependendo do que ele perceber no ambiente. Certo? Isso aqui é uma explicação didática de uma teoria chamada teoria polivagal. Então, a trilha verde é a que todo mundo está agora, aqui nesse auditório. Vocês estão com a respiração, com a frequência cardíaca e respiratória super tranquilas, né? E graças a vocês estarem se sentindo muito seguros nesse auditório, você está conseguindo se concentrar em mim. Se agora entra alguém gritando socorro, na mesma hora o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai ficar em alerta, vai aumentar a frequência cardíaca e frequência respiratória. Por quê? Porque seu corpo vai se preparar para correr ou para lutar, depende do que vai acontecer, né? O seu corpo, na mesma hora, se prepara. Dependendo das suas experiências de vida, vai precisar de menos coisa. Se você tiver passado por coisas muito difíceis na sua vida, só de alguém abrir a porta, seu coração já vai acelerar. Dependendo do que você ter vivido, tem que entrar alguém gritando muito para você se preparar. Depende, cada um de nós vai ter gatilhos diferentes. Mas, basicamente, a trilha vermelha é essa trilha que você entra em estado de alerta. E quando você está preocupado com o que está acontecendo, se vai entrar alguém que te oferece algum tipo de ameaça à vida, você consegue se concentrar no que eu estou falando? Supondo que a pessoa continuou, né, entrou correndo e eu continuei falando como se nada tivesse acontecido. A grande maioria de vocês ia voltar e falar, o que ela falou? Né? E depois ia ficar um tempo ainda, tipo assim, prestando atenção em mim, mas ainda um pouco olhando em volta, um pouco preocupado, sem conseguir focar. E eu quero que vocês lembrem bastante dessa informação, porque tem muita criança sendo diagnosticada com déficit de atenção por causa disso aqui. Porque elas não conseguem se concentrar, porque o corpo delas está em estado de alerta com muita frequência. E a gente tem uma outra trilha, que é a seguinte. Vamos supor que você foi, sei lá, se perdeu na floresta. E aí você passou 30 dias perdido na floresta. Os primeiros 20 dias você estava correndo para lá e para cá, gritando, socorro, alguém me ajuda, caçando o que comer e tal. Daqui a pouco você começa a desanimar. Ninguém vai vir me socorrer mais. Já não estou conseguindo comida fácil. Né? E o seu corpo ele começa a entrar em um modo reserva. Ele diz assim, a gente tem que economizar energia, a gente tem que economizar calor. Né? Não dá para ficar correndo mais atrás de ajuda, não dá mais para ficar gritando por socorro. Você começa a introspectar. No seu corpo, a frequência cardíaca e respiratória, elas vão para o mínimo.
o mínimo possível, que é o que gasta menos energia. E quando você foi para a vermelha, o fluxo sanguíneo foi para braços e pernas, lembra? Na trilha azul, o fluxo sanguíneo se concentra no tronco. Se algum predador morder um braço, uma perna sua fora, você conseguir sobreviver porque não vai sangrar. Por isso, por exemplo, que as pessoas que se perdem no frio, a primeira coisa que começa a necrosar é mão e pé, né? Porque o corpo vai concentrar a circulação aqui no tronco. Essa aqui é a famosa trilha azul. A trilha azul lembrou vocês alguma coisa? Alguma coisa que muita gente tem tomado remédio para vencer? A depressão, né? Que é a sua vitalidade lá no pé. E o que essas trilhas aqui têm a ver com a adolescência? A trilha verde, ela é a trilha da segurança. E eu só vou estar nessa trilha se eu estiver me sentindo seguro. Só que a segurança, ela tem um detalhe, ela não é só física. Existe a segurança emocional. Existe a segurança social. Então, se eu estou em um lugar que eu sinto que as pessoas me rejeitam, o meu cérebro não vai ficar na trilha verde. Se eu estou em um lugar que eu sinto que a qualquer momento eu posso ser humilhada por um professor engraçadinho ou por um pai ou uma mãe engraçadinhos, que é muito comum na cultura brasileira, eu vejo muito isso nos atendimentos, é o pai, a mãe, o professor tentando ser brother e de verdade ele está humilhando. Também não consegue ficar na trilha verde. Só que tem um detalhe sobre a trilha verde, gente. A trilha verde, ela não é a responsável somente pelo foco e pela atenção. Ela também é responsável pelo registro da memória. E isso significa que eu só consigo aprender e consolidar os meus aprendizados se eu estiver me sentindo segura. Não só naquele ambiente, mas naqueles relacionamentos. Então, a novidade é uma coisa chamada segurança relacional. É a certeza de que se eu ligar para minha mãe e disser que alguém me humilhou na frente de todo mundo, eu tenho a certeza, a segurança de que ela vai me acolher. De que a primeira coisa que ela vai pensar é: você com certeza está certa nessa situação. E isso é o que a gente chama, dentro dos estudos, né, de infância e de adolescência, presumir competência. Que é basicamente você sempre considerar que o seu adolescente é extremamente competente. Você sempre confiar no que ele tem para te falar. E a notícia triste é que a gente tem muitos casos de abuso e de violência que não são relatados pelas adolescentes e pelos adolescentes, exatamente porque eles não confiaram que a pessoa ia acreditar neles. E a gente ouve, infelizmente, muitos relatos dentro das sessões de adolescentes que foram até um adulto de confiança e eles não acreditaram. Né? Tiraram por menos, falaram que era exagero. Então, o convite que eu estou fazendo aqui para vocês é quando vocês olharem para o adolescente ou para a adolescente de vocês lembrarem que tudo que vocês falarem em voz alta, eles vão acreditar. Se você falar pula, eles vão pular. E se você falar assim, você é incompetente, você é burro, eles também vão acreditar. Teve uma pesquisa que mostrou, eles fizeram assim, antes de uma turma, de um ano letivo começar, eles disseram para os professores assim: essa turma aqui é impossível, insuportável, Deus te ajude. Né? E para outra turma, eles disseram: essa turma é excepcional, maravilhosa, você vai amar essa turma, ó, sorte é sua. E eles fizeram a mesma coisa nessas duas turmas, com dois professores diferentes, mas trocando a turma. Vocês sabem qual foi o resultado? As melhores notas na matéria de cada professor eram da turma que ele tinha ouvido que era maravilhosa. E as piores eram da turma que eles tinham ouvido que era a pior turma possível. Então, isso nos mostra que os adolescentes, né, as crianças também, mas pré-adolescentes e adolescentes, acreditam nos adultos. Então, para além do poder impressionante da sua palavra e da forma como você age, tem um outro detalhe importante dessa informação que é assim:
Os adolescentes, eles vão acreditar no que você diz para eles e eles vão construir nisso a identidade deles. Então não é uma coisa que eles vão carregar naquele ano letivo só. É um ano que a gente chama de anos formativos. Ele está formando um conceito da mente, a visão mental de quem ele é no mundo. E aí você tem que se perguntar, quais são as palavras que o meu adolescente está ouvindo hoje e acreditando, vindo de mim? E quais são as palavras que ele vai passar a ouvir a partir de hoje? E acreditar. E tem uma terceira informação muito importante sobre essa pesquisa, que é assim. Um dos maiores perigos que existe na vida de um adolescente é ele não conviver com adultos. Porque quanto mais o adolescente convive só com o adolescente, maior a propensão ao risco. Porque é um monte de gente vivendo uma fase, né, de muita vitalidade, de muita energia, que tem um viés positivo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele tem um viés negativo. O cérebro sempre vai buscar o que vai dar errado. Porque é uma forma de sobrevivência. Vocês sabiam disso? Vou dar um exemplo. O que vai te proteger? Proteger sua vida, né? Saber qual é a rua que tem cachorro bravo, solto, ou lembrar de um restaurante delicioso que você foi no passado. Se você só passou nessa rua com cachorro bravo solto uma vez, e você só foi nesse restaurante uma vez, qual é a informação que o seu cérebro vai registrar com muita força? O cachorro bravo. É um viés de proteção, certo? Nossa, eu lembro dessa rua aí. Do restaurante, talvez eu não lembre tão claramente. Mas na adolescência, existe um viés positivo, na verdade. Por mais que o adolescente consiga ver o risco, o cérebro dele concentra em tudo que pode dar certo. Então, eu até posso ser pego fazendo essa besteira aqui, mas os meus amigos vão achar irado. E os meus amigos acharem irado tem um peso maior. E vocês sabem por que isso? Já foi descoberto também, é uma questão evolutiva. E isso acontece na maioria das espécies de mamíferos. Foi o que nos deu uma sobrevivência maior enquanto espécie, porque nos deu uma liberdade geográfica. Os adolescentes iam embora das aldeias e iam criar novas aldeias em outros lugares, porque eles eram inconsequentes. Muitos morriam no caminho, né? Os que sobreviviam criavam novas aldeias, eram os mais fortes, mais saudáveis, e foi assim que a espécie humana se tornou tão incrível, gigante, plural, né, em todo canto do planeta. Então, o que a gente tem que fazer com essas informações? A gente precisa de entender que faz parte do corpo do adolescente, ao invés de olhar para isso e dar uma bronca nele. Então, deixa eu falar um outro mito aqui muito importante. Um segundo mito é o mito que o adolescente é um ser preguiçoso. Quem já ouviu isso? Tem alguma outra população que vocês já ouviram que é muito preguiçosa no Brasil? Conta para mim. E o que vocês acham desse rótulo? O que faz com vocês enquanto cultura no Brasil? O que faz vocês viverem quando vocês saem desse estado e vão para outros? Fala para mim o que já fez você desistir de fazer também. Ah, é? Sou preguiçoso? Então faz. Né? Esse é um outro mito. E eu quero explicar para vocês por que falam isso. Na verdade é o seguinte, olha só. A gente tem uma... Gente, eu não estou nem de olho na hora, deixa eu olhar aqui, que eu tenho que ir acabando. A gente tem... 10h40. A gente tem uma substância no nosso corpo chamada melatonina. Ela é produzida pelo nosso cérebro e é ela que vai fazer a gente dormir profundamente, né? E a melatonina, ela é liberada no começo da noite, ali por volta das 18, 19 horas,
E principalmente se você estiver na meia-luz. Então, quem tem criança né, antes da pré-adolescência, no meu conteúdo eu ensino uma rotina milagrosa de sono que faz a criança dormir melhor. E uma das regras dessa rotina é a partir das 17, 18, a criança estar na meia-luz. Porque isso vai fazer o corpo produzir mais melatonina. Isso para crianças neurodivergentes é especialmente especial, porque a produção de melatonina é defasada. Olha só, começa a ser produzida por volta das 18, tem um pico ali por volta de meia-noite, 1 da manhã, e ela começa a cair ali por volta das 5 da manhã, que é mais ou menos quando muda a temperatura do corpo e tal. E aí, mais ou menos aqui, o seu corpo vai fazer o mesmo movimento, mas contrário, né, com a serotonina. Serotonina e melatonina são complementares. Então, a melatonina vai ser produzida quando você vai dormir e a serotonina vai ser produzida quando você vai acordar. Até aqui, deu para entender? O que acontece com os adolescentes? Deixa eu contar para vocês. A injustiça que foi feita com os pobres coitados. Vocês sabem que horas a melatonina é liberada pelo sistema do adolescente? Vamos para o pico do adolescente aqui, tá? Vamos lá. O pico da melatonina no adolescente vai começar a acontecer aqui às 22 horas. E quando que vai começar a cair? Lá para 9 horas da manhã. Você sabe o que significa isso quando essa criança tem que acordar às 5? Quando esse adolescente tem que acordar às 5 para ir para a escola? Significa que o adolescente, ele necessariamente vai ter sono mais tarde e vai ter sono até tarde. Nossa, Nanda, mas como que eu vou fazer a escola do meu filho? Que horas começa aqui no SESI? Maravilhoso. Sabe o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que fazer uma revolução e pedir para o SESI mudar de horário? Pode não ser possível. A nossa estrutura cultural ela foi organizada não considerando essa informação, porque essa informação ela é muito recente. Inclusive, eu lembro de eu na faculdade de psicologia, a gente estava na aula de fisioanatomia, e o professor de fisioanatomia, 7 horas da manhã era a aula, num lugar que era longe, assim, da onde todo mundo morava, então a gente tinha que pegar um ônibus cedo para ir para lá. Aí o professor falando assim, você sabia, vamos hoje aprender a consolidação da memória. A consolidação da memória acontece de trás para frente. Então, quando você for estudar para uma prova, é bom você estudar para essa prova e deitar para dormir. Porque a consolidação da memória vai começar no que aconteceu logo antes de dormir. E se você dormir um sono de qualidade, bom o suficiente, devagar, se der, vai lembrar do que está acontecendo de manhã. Aí eu falei, tipo agora? A nossa aula começou às 7. Então, você está me dizendo que tudo que você está ensinando aqui, a gente só tem que torcer, né? Para consolidar. E aí eu lembro que até eu levantei uma discussão lá entre meus colegas, que é o tanto de conceitos e informações que a gente junta na academia que fica engavetadas, que a própria universidade não usa. Né? O professor de neurofisiologia explicando isso às 7 horas da manhã. Né? E por que não usa? Porque estão com preguiça? Não, porque a nossa cultura ela foi construída assim. Não dá para a gente decidir agora que todos os adolescentes vão estudar à tarde, se as escolas foram construídas para os adolescentes estudarem de manhã e as crianças à tarde. Talvez um dia, né, dê para mudar alguma dessas coisas, mas por enquanto, o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode ter empatia. Às vezes as mães falam comigo assim, eu estou lá ensinando a rotina milagrosa de sono para uma mãe que tem um filho de 6 anos, uma mãe que tem um filho atípico de 10. E ela olha para mim e fala, como que eu vou botar o meu filho na meia-luz às 6 da tarde se eu chego em casa do trabalho às 8h30? Né? Aí a primeira coisa que eu pergunto é, quem é que está com ele? Se alguém estiver com ele, pede para essa pessoa. Agora, se não for possível, o que a gente pode fazer com essa criança? A gente vai ter empatia. A gente vai entender que se essa criança vai chegar em casa e vai começar a rotina de sono 8h30, 9 horas, e no dia seguinte ela vai ter que estar acordada às 6 da manhã, porque os pais têm que trabalhar e vão deixar ela na escola no caminho,
A gente vai parar de dar bronca nela, porque para ela tá exaustiva essa rotina. E é isso que a gente precisa fazer com o adolescente. Agora que eu sei, eu não vou ficar dando bronca nele porque ele foi dormir 10h30 da noite. Porque ele tá urrando para acordar de manhã e ir para a escola, exausto. Exausto. Você tem que lembrar que tem um outro mito maravilhoso de desconstruir com vocês. Vocês vão amar esse aqui. Mito das 8 horas de sono. Quem já ouviu esse mito? Mentira! Não tem nenhum ser humano que precisa de 8 horas de sono só, sabia? Não tem, nenhum de nós. A verdade é assim. Vão ter fases na vida que 8 horas vai ser suficiente. Você não vai estar em déficit de sono. Não significa que é o tanto de horas que a gente precisa. Adolescente precisa de pelo menos 10 horas de sono. Mulheres adultas precisam de pelo menos 10 horas de sono. Mulheres na menopausa ou em período menstrual precisam de 10 horas ou mais de sono. Aí eu te pergunto assim, agora que você descobriu por que você está tão cansado o tempo inteiro, o que você precisa? E quando dormir não for possível porque você tem carga horária de trabalho e tal, você precisa de mais o quê? Compreensão, mais empatia, mais paz. Se você pode chegar para o seu marido, para sua esposa, para a pessoa que mora com você, sua mãe, e dizer assim, estou muito cansada, precisava estar dormindo 10 horas por noite, durmo 7. Estou com 3 horas de déficit de sono há 15 anos. Você pode ter um pouquinho mais de paciência comigo? E a pessoa olhar para você e dizer assim, agora tudo faz sentido, né? E dizer, beleza, agora eu vou ter mais paciência com você. Isso não te dá, se a pessoa que mora com você olhar nos seus olhos e dizer assim, a partir de hoje, eu entendi que você está exausta, que você está exausto, e eu vou ter mais compreensão e vou parar de levar para o lado pessoal, porque eu sei que é exaustão. Você vai se sentir mais amado? Você vai sentir que você é uma pessoa que vale mais a pena no mundo? Quiçá se você estivesse numa fase de desenvolvimento que o seu corpo está com cheiros esquisitos, com pelo que nunca teve, e que os seus amigos passaram a ter um peso que nunca tiveram. Né? Bom, além disso tudo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu defendo uma coisa no meu trabalho, um termo que eu acho que faz toda a diferença, assim, e na vida dos adolescentes vai fazer mais ainda. E esse termo, quem já ouviu a expressão amor incondicional? Todo mundo, né? A gente fala desse amor incondicional. Vocês também têm dificuldade, provavelmente, né, de exercitar esse tal desse amor incondicional. Mas deixa eu explicar um negócio para vocês. O amor incondicional, ele foi mal compreendido. Eu quero explicar ele melhor para vocês antes da gente finalizar. Incondicional não significa que você pode fazer qualquer coisa. Não é isso. Incondicional significa que não tem nada que você possa fazer que vai me fazer te amar menos. E isso é verdade. Você vai no presídio, todo domingo você vai ver quem é que está visitando quem lá. São as mães. Mas amor incondicional não há nada que você possa fazer que me faça parar de te amar. Não é só isso. Amor incondicional significa que não tem nada que você possa fazer que vai me fazer te amar mais. O tanto que eu te amo, você não precisa ficar fazendo coisa para eu te amar mais. Você não precisa ser alguém. Entende? E esse é um dos conceitos mais tóxicos da educação que nós recebemos. O seu adolescente, eu quero dizer um negócio para vocês, é assim. Um dos valores mais importantes da adolescência é uma coisa chamada genuinidade. E a genuinidade ela só vem a partir da autonomia. E aí, tem um conceito quando a gente estuda o cérebro, que é o seguinte. Eu quero que você repita essa frase aí na sua cabeça. Toda
ameaça a autonomia. Toda ameaça à autonomia. Alguém consegue imaginar o que é uma ameaça à autonomia? Quando você olha para o adolescente e diz assim: enquanto você estiver embaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mando. Isso é uma ameaça à autonomia. É quando você diz assim: vai e vai porque eu mandei. Você está dizendo assim: você não tem poder de escolha. Quem manda em você sou eu. Toda ameaça à autonomia gera resistência. Por que que gera resistência? Gente, isso aqui é o cérebro, tá? É o cérebro. Por quê? A busca do cérebro humano durante a adolescência é a autonomia. E aí tem um terceiro, quarto, eu não contei, mito que eu quero desconstruir com vocês. O adolescente está caminhando à independência. Ele vai de uma criança que depende dos pais para um adulto que não depende dos pais. Quem já ouviu isso? Isso é outro mito. Me fala que tem alguém aqui que é independente? Alguém aqui não precisa de ninguém na vida? Você tem para que querer ser completamente independente? Você vive numa sociedade. Você vive num coletivo. Você precisa das pessoas, elas precisam de você. A maior parte de nós adultos está aqui se matando para aprender a pedir ajuda. Para aprender a não passar por porrada sozinho. Para que a gente vai querer que os adolescentes aprendam a fazer tudo isso para ter que desaprender depois? E aí o que esse conceito traz é que... Cadê a outra cor de caneta que eu perdi? Ao invés de independência, a gente quer que a criança vá de total dependência para uma coisa chamada interdependência. Ela vai de precisar completamente de você, olha a diferença, para você poder precisar dela também. Quem aqui consegue admitir que precisa dos adolescentes que tem em casa? Quem consegue admitir que eles são extremamente importantes para você? Que eles fazem coisa que facilitou a sua vida tanto. Que você ama poder olhar e dizer assim, faz você. Isso não é interdependência? Você acha do fundo do seu coração que ele sente que você tem essa felicidade da participação dele? Que ele sente a sua gratidão por poder interdepender dele também? Você sente que às vezes você bota talvez até um pouco de responsabilidade demais e essa interdependência vira um pouquinho de dependência sua nele? Vamos analisar. Porque eu já encontrei muito adolescente na minha vida profissional que não era interdependência, não. Eles eram os responsáveis. E carregavam no colo deles muita coisa que não tinham maturidade, idade e condição. Então você percebe como que é injusto você olhar para esse adolescente e dizer, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não tem autonomia nenhuma, mas eu quero que você tenha total autonomia, tá? Porque eu preciso de você. Né? Então, para resumir, muitos pais acabam entrando numa coisa chamada luta por poder. Eles ficam competindo com os filhos, quem é que manda mais. E nessa luta por poder, tem uma grande injustiça, que é como se fosse eu fazendo cabo de guerra aqui, com um homem de 2 metros, 110 quilos, que tem todo o poder financeiro da casa, que tem mais maturidade, que tem mais tempo de vida. Eu posso puxar essa corda o tanto que for, eu vou sair com as minhas mãos sangrando e eu vou perder. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui com a certeza de que toda vez que você disputa poder com a sua criança, ela perde. Mas não é só a luta que ela perdeu, não. Ela perde muito mais, ela perde a autoconfiança, ela perde a percepção de amor,
ela perde a noção do que é, gente, ouve essa parte, é muito importante. Do que é que ela precisa fazer para afirmar que ela não depende de você. E que ela vai sair por essa vida fazendo um monte de besteira para te provar que ela manda na vida dela. E essa é a pior coisa que você pode fazer na vida de um adolescente. É fazer ele achar que ele tem que te provar que quem manda na vida dele é ele. Porque quem manda na vida de um adolescente é ele. E a gente vai para o último mito antes de fechar, que é o mito do controle. Você não tem controle nenhum sobre a vida de ninguém. Eu quero saber aqui, quem já perdeu a paciência a ponto de falar coisa que não queria ter falado? Ah, legal. Você tem controle sobre o seu próprio corpo? Quiçá do outro. Para de achar que existe controle sobre o outro. Não existe. E um adolescente, ele está passando uma fase de vitalidade. Ele está passando por uma fase que tem um viés positivo, que ele acha que tudo vai dar certo. Ele está passando por uma fase de coragem, que ele não pensa no lado negativo das coisas, porque a biologia fez ele ser assim. Não faça seu adolescente acreditar que sair de perto de você é a única forma dele ser autêntico. É a única forma dele mandar na própria vida. É muito importante você entender que a comunicação que você estabelece com o seu adolescente vai ditar se ele vai viver a vida querendo mostrar que você estava certo, que ele era muito competente, ou se ele vai passar a vida inteira tentando te provar que você estava errado, que ele não era. E aí, o seu adolescente pode se tornar uma pessoa incrível, graças à adolescência, ao apoio, à conexão, à comunicação, ou vai torcer para ele se tornar uma pessoa incrível apesar dessa adolescência. E o que vai ditar a diferença é a forma como você se relaciona com esse adolescente. É a forma como você estabeleceu a comunicação. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui muito, muito, muito importante, que é um exemplo que a gente vê nos livros, né? Que é do adolescente que foi para uma festa. E aí os pais disseram assim, você pode ir para essa festa, tudo bem, mas tem que voltar às 11. É 11 horas, ponto. E aí o adolescente foi lá para a festa, né? E quando deu 10h45, os 3 melhores amigos dele chegaram na festa. Ou o crush chegou na festa, né? Agora que a festa vai ficar boa. E eu tenho que ir, combinei com a minha mãe. E a sua comunicação com o adolescente vai ditar se ele vai dizer assim, você quer saber? Entre apanhar e curtir a festa. E não apanhar e não curtir a festa, eu prefiro apanhar. Né? Você, ou vai ser assim, eu vou ligar para os meus pais e eu vou explicar para eles. Gente, sério, ninguém aqui é besta. Se seu filho te liga e fala, mãe, pai, combinei com você às 11. E a galera chegou agora. Agora que a festa ficou boa, o que eu faço? Se esse adolescente confia que você vai dar o mínimo, que tem muito pai e mãe que vai falar, eu falei, cara, não vai nem ouvir. E aí, ele confia. Olha aqui a trilha verde, ó. E ele não te liga assim, mãe, sabe o que é? Calma, deixa eu te explicar. Não, ele só liga dizendo, cara, tô numa encruzilhada, né? E aí, você se conecta, porque você fecha seus olhos e você imagina assim, caraca, meus 3 melhores amigos chegando na festa, bem na hora que era pra eu estar indo embora, o que seria isso pra mim? E aí, você lembra de uma coisa, você diz assim, por que eu marquei às 11 da noite? Eu marquei às 11 da noite porque eu quero que ele tenha regras dentro de casa? Que não fique um adolescente mimado? Eu marquei às 11 da noite porque eu morro de medo, depois de meia-noite, o povo bêbado dirigindo na rua? É por isso. E aí eu chego pro meu adolescente e eu falo, filho, eu entendo muito. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia estar muito frustrada. Mas, cara, eu morro de medo de você na rua, no horário que
povo todo que bebeu está saindo na rua. Como que a gente faz? Isso, dentro da disciplina positiva, que é uma das linhas que baseia o meu trabalho, eles chamam de mensagem de amor clara. Que é o, desce da árvore, se você não descer dessa árvore e cair, aí eu vou bater em você, hein? É você dizer assim, eu estou preocupada de você cair dessa árvore e se machucar. Eu confio em você, mas eu não confio nessa árvore. É você deixar a mensagem de amor clara. O copo caiu no chão, não é meu Deus, o copo. É, você se machucou? Eu estou preocupado com o seu pé. A mensagem de amor clara. Então, essa historinha, né, esse exemplo, ele resume muito o que eu vim trazer aqui. Né? É você enxergar com os olhos da adolescência, dar importância para o que a adolescente dá importância. Fazer com que ele sinta que você entende, que você acolhe. E, por último, eu quero desconstruir com vocês a ideia de que a autoridade é uma coisa que você tem que impor. E eu quero te dar um exemplo muito bom aqui. Com certeza teve muita gente que na hora que eu entrei, que eu subi aqui, ficou pensando assim, o que essa moça tem para explicar para mim sobre a minha criança? Quem é ela? O que ela pode me ajudar? Para que eu estou aqui no meu sábado de manhã? Tem gente que me julgou pela minha roupa, gente que me julgou pela minha cor da pele, do meu cabelo, teve gente que me julgou por inúmeros motivos. E aí, ao longo da palestra, espero eu, fiz um esforço muito grande, estudei bastante, né? Que ao longo da palestra você tenha pensado assim, pô, ela falou sobre coisas que eu não sabia, ou que eu nunca tinha parado para pensar, sobre coisas que teria sido importantes se os meus pais tivessem falado quando eu era adolescente. Trouxe reflexões interessantes. Essa pessoa é uma pessoa que eu gostei de ter ouvido. Se tiver um outro negócio, se tiver o Instagram lá, eu quero ouvir. Gostei. Confio, porque foi uma experiência positiva para mim. Isso é autoridade. Quando SESI me chama ao invés de chamar outra pessoa, foi porque, em algum motivo, eu consegui construir autoridade. Quando as pessoas compram meu livro e querem tirar foto comigo, é porque, por algum motivo, o que eu disse mexeu e fez com que a pessoa pensasse assim, eu quero estar perto de você, né? E eu tenho assim, um orgulho muito grande de ter o privilégio, né, de ter podido estudar essas coisas para ocupar esse lugar. E você, mãe, pai, essa é a única forma de você ter autoridade com seus filhos. É a única. Não existe outra. As outras eram mentiras que contaram para você. Que se você ameaçasse, que se você tirasse o dinheiro, que você mostrasse quem manda, você construiria autoridade. É mentira. A pessoa fica com raiva de você, ela ressente você e ela faz porque você está controlando o dinheiro dela. A única forma dos seus filhos, né, das suas filhas, confiarem no que você tem para dizer e quererem te ouvir, quererem compartilhar as coisas com você, é se você se vulnerabilizar. É se você olhar e dizer assim, eu já vivi o que você viveu e eu já chorei, então chore. Pare de querer que o seu adolescente seja feliz, pare de chorar, saia do quarto. Ao invés disso, se consolide, vai lá. Sabe, tenha um momento que você vai consolidar com ele, que você ouve, que você entende, que você dá importância para aquilo. Se compadeça, sente do lado e diga assim, eu estou aqui. Eu não quero te contar o que aconteceu hoje. Não tem problema. A hora que você quiser, eu estou aqui. E se você não quiser me contar e só quiser ficar 1 hora chorando no meu colo, eu estou aqui. E se depois dessa 1 hora você quiser enxugar a lágrima, levantar e não me falar nada, eu estou aqui do mesmo jeito. Quantas vezes eu já ouvi adultos falando com os filhos de jeito que não falariam com mais ninguém. E qualquer estranho no ponto de ônibus eles tratam melhor. Tem uma pessoa que eu nunca vi na minha vida no ponto de ônibus chorando, eu estou lá, ô amor, posso te dar um abraço? Quando é a criança chorando, lá vem o drama. Ai, meu Deus, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Começa a cantar em volta do adolescente. Começa a fazer pouco caso daquele choro.
Poxa, por que uma pessoa que eu nunca vi na minha vida no ponto de ônibus? Então, para além do amor incondicional, gente, eu quero finalizar com um conceito importantíssimo aqui para vocês. É o respeito incondicional. Quando você chega no banco, você não trata o caixa ou a caixa do banco bem só se ela te tratar bem. E se ela começa a te desrespeitar por algum motivo, a melhor coisa que você faz é se manter pleno e dizer, bom, você não deve estar tendo um dia muito bom, né, gata? Tenho nada com isso. Mas você não perde suas estribeiras e vai lá. Se você faz isso, depois você se arrepende profundamente. Por que com os filhos da gente, no momento que eles são desrespeitosos, a gente acha que agora vai. Você foi desrespeitoso comigo, agora eu posso fazer absolutamente tudo que passar na minha cabeça. Como se o adolescente ter tido um momento ruim te autorizasse a fazer qualquer coisa. Mas se é o seu marido, sua esposa que tem um momento ruim, você tem que respeitar, você tem que entender, você tem que acolher. Ou, na pior das hipóteses, só sair de perto. Por que o único que não tem direito de ter momento ruim é filho? Tem um autor, Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, que ele diz assim, o rótulo filho te tira todos os direitos. Você não tem direito de estar triste, você não tem direito de ter um dia ruim, você não tem direito de estar mal-humorado. Então, assim, garantir o respeito incondicional é o conceito que diz que se você é uma pessoa respeitosa, isso é seu. O seu respeito, ele não depende do que o outro faz. Eu serei uma pessoa respeitosa e me manterei uma pessoa respeitosa independente do que você faça. Não é porque você foi desrespeitoso que me autoriza a te machucar, a desrespeitar você de volta. Se eu quero ensinar o meu adolescente a ser uma pessoa respeitosa, eu que o seja primeiro. O faça o que eu digo, não faça o que eu faço, já caiu por terra na neurociência. Todas as neurociências afirmam. O cérebro da criança e do adolescente vai repetir o que ele vê. Ponto. O que você quer, o que você deseja para a vida do seu adolescente, você tem que hoje viver na sua vida. E agora, eu vou só finalizar com um exercício. Eu queria pedir para vocês todos sentarem bem confortável na cadeira e botar os 2 pés no chão. Apoie as suas costas de forma bem confortável. Descruza braços e pernas também. Bota a mão assim de forma confortável em cima do joelho. E você vai tomar uma respiração bem profunda comigo, ó. E agora, quando você fizer a segunda, pode continuar respirando, tá, gente? Quando você fizer a segunda, que a gente vai fazer uma respiração profunda de novo, quando você soltar o ar, você vai fechar os olhos. Vamos lá, fecha bem. E solta o ar fechando os olhos. E enquanto você vai respirando com os olhinhos fechados, eu quero que você imagine que você está sentindo um relaxamento nos seus pés. Sente um relaxamento subindo para a sua perna, para o seu joelho. Sente relaxar suas coxas, seu quadril. Sente relaxando sua lombar, seu abdômen. Sente relaxar os seus ombros, os músculos do pescoço. Sente relaxar o seu queixo, músculos da bochecha, sua testa. Até o último fio de cabelo. Relaxe. E agora eu quero que você se imagine na sua adolescência, passando por um desafio. Você pode lembrar de algum desafio que você viveu, ou só imaginar um desafio na adolescência acontecendo na sua escola. E eu quero que você imagine que você não se sentiu à vontade para falar com ninguém na escola sobre esse assunto, e você chegou em casa e você foi falar com algum adulto que morava com você,
Mas esse adulto estava ocupado. E aí você foi pro seu quarto, deitou na sua cama e ficou lá só lembrando desse negócio que você estava passando e pensando como é que você ia resolver isso. E aí você lembrou que você tentou falar com seus amigos na escola, você não teve coragem, não quis falar, achou que eles tinham mais o que fazer. E aí você foi falar com o adulto estava ocupado, e aí você começa a sentir assim uma solidão, se sentir tão sozinho. Começa a doer um pouco assim. Como eu estou passando por isso e eu não sei o que eu faço. E aí, de repente, a porta do seu quarto abre e é um adulto que você ama muito, com um sorriso dizendo assim: você me chamou? Estava ocupado, mas agora eu estou aqui 100% para você. E aí imagina que você só abraça esse adulto, bem forte. E na hora que você abraça o adulto, parece que o peso daquele problema vai saindo devagar assim. Só de ter levado aquele abraço, só de ter tido aquela importância, só de ter ganhado aquele colo, parece que o problema ficou menor. E devagar eu quero que você se lembre agora da sua vida adulta. Algum desafio que você viveu. Você se lembre de você pedindo um colo por esse desafio. E eu quero que você se lembre se os adultos da sua vida, os que você teve na sua adolescência, se eles estivessem aqui hoje ou se eles estão aqui hoje, se eles são adultos a quem você recorre, se você recorreria a eles se eles estivessem aqui. Se você construiu a sensação de que podia confiar, de que levaria colo, ou se esses adultos te passaram a impressão de que eles só iam virar um outro problema quando ouvissem o seu problema. Será que você acreditou que compartilhar seus desafios com eles ajudaria ou pioraria? E agora eu quero que você imagine o adolescente ou pré-adolescente, a criança da sua vida aí na sua frente. Ou as crianças, os adolescentes, né? Eu quero que você imagine que está na sua frente, que você está olhando no fundo dos olhos. E de repente, você vai ver esse adolescente ou essa adolescente ficando 10 anos mais velho. Imagine que agora a vida adulta tomou conta. E eu quero que você imagine se esse adolescente ou essa adolescente agora adulto está tendo um desafio ali na vida adulta, no trabalho, nos relacionamentos. E eu quero que você analise se esse adulto que o adolescente se tornou confia de vir trazer para você os desafios que está vivendo. Se ele confia que dividir com você vai ajudar mais do que atrapalhar. Que você vai acolher ao invés de responsabilizar, colocar dedo na cara, criticar. Que você vai trazer soluções ao invés de mais dor de cabeça. Quero que você imagine depois mais 10 anos passando. Agora, aqui tem trabalho, tem família, tem própria casa. E só te ver, às vezes, você não é mais cheio das atenções da vida, não? Porque no quarto que essa pessoa morava, agora é outra coisa que tem em sua casa. Ele tem o próprio quarto, o próprio então, não é muito incrível. E agora você vai imaginar que é domingo e você resolveu fazer um almoço e você chamou. Será que o adulto
que se tornou. Quer te ver no domingo? Quer dar uma passada só para te dar um beijo e fazer outras coisas? Quer passar o dia absolutamente inteiro grudado em você, te contando tudo? Porque estar com você é uma delícia? Quer que você conviva com os próprios filhos, né, com os netos? Ou tem medo do que você vai falar, do que você vai fazer? O que você deseja daqui a 20 anos ter construído? Como você deseja que tenha se tornado essa relação? Qual opinião você deseja que esse adulto tenha da sua presença na vida deles, dos filhos deles? E a notícia maravilhosa que eu tenho para te dar é que isso só vai acontecer daqui a 20 anos. Você ainda tem 20 anos para construir isso. E não importa o que você fez até hoje. O que importa é o que você vai construir a partir de hoje, até daqui a 20 anos. Ainda está em tempo de construir uma relação de conexão, de comunicação. Ainda está em tempo de se tornar uma pessoa na vida deles, delas, extremamente positiva, importante, necessária, uma interdependência. Ainda está em tempo de você se tornar uma pessoa, ou de você permanecer sendo uma pessoa que suas filhas e seus filhos vão querer ter por perto da família deles. E não somente alguém de quem eles têm que se curar. Todos os nossos filhos vão ter que se curar de nós. Isso é parte da vida. A gente só precisa decidir se a gente vai estar lá se curando junto com eles. Até o nosso último dia. E agora você dá um abraço bem forte nesse adulto que o seu filho, sua filha se tornou. Diz até daqui a 20 anos. Eu prometo que até lá a gente vai estar muito unido ainda. E devagarzinho esse adulto vai se tornando devagar o adolescente que ele é hoje. Você dá um beijo bem forte e promete para esse adolescente assim: eu prometo que a partir de hoje eu vou te tratar com respeito incondicional. Eu te prometo que eu vou me comunicar com você de uma forma que te passe segurança. Eu te prometo ser uma pessoa em quem você pode confiar. Uma presença onde você pode relaxar e ser você, sem medo de ser 100% você. Eu te prometo. Dê um beijo bem forte. Um abraço bem apertado. Se despeça. Guarde esse momento como uma foto pequenininha dentro do seu coração. Tome outra respiração profunda. Mexa seus braços e pés e volte para ver os seus olhos. E aí, foi uma experiência legal? Todo mundo conseguiu imaginar? Vi que tem para algumas pessoas é um pouco mais difícil fazer essas meditações guiadas. Espero que muita gente tenha conseguido. E agora eu finalizo, né? E também vou abrir para perguntas, mas eu finalizo então com essa pergunta, né? Que é: o que você precisa começar de movimento na sua vida hoje, né? Para daqui a 20 anos ter conseguido chegar onde você percebeu aí na sua visualização, que é onde você quer chegar. Eu vejo muitos casos nas sessões que eu acompanho de pessoas que querem distância mesmo, assim, da família de origem, sabe? Assim, não quer que conviva com os netos. E ninguém chega lá de propósito. A gente hoje, que trabalha com infância, sabe, assim, todo mundo, ouve essa frase para a gente finalizar. O sonho de todo mundo
é que os filhos tenham avós presentes maravilhosos na vida deles. É o sonho de todo mundo. Se tem alguém que não está vivendo isso hoje, é apesar de sonhar com isso. É sofrendo por ter aberto mão disso. Que nós nos tornemos as famílias, né, que conseguiram conquistar a confiança, né, e relacionamento, conexão, a ponto do convívio com os nossos netos ser automaticamente natural. De tão legal que a gente conseguiu desenvolver a relação com os nossos filhos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Nada melhor do que a gente encerrar com uma apresentação que são dos nossos estudantes, os seus filhos. Então, convido ao palco as nossas estudantes do terceiro ano, que foram ensaiadas pelos professores Marcos e Daiane, Júlia e Carol. Vamos recebê-las com uma salva de palmas. Quando eu olho para minha família, eu sinto tantas coisas. São tantos sentimentos, tantas lembranças, todas boas. As regulagens pelas traquinagens, os incentivos assim mais ríspidos para estudar, tomar banho, todas as lições de moral sobre o que é certo ou errado. A minha família é maravilhosa. Sim, maravilhosa. Porque pra me aguentar desde pequena, só sendo maravilhosa. Mas minha família não cuidou só de minha vida toda, não. Ela também sempre trabalhou. E eu tenho muito orgulho disso. Mas, às vezes, eu queria ter ela só pra mim. Não queria ter que dividir o tempo todo com o trabalho. Mas quando eu quando eu aprontava, eu sempre torcia para que meus pais chegassem bem tarde do trabalho. Ia dormir bem cedinho para eles não irem reclamar comigo. Mas eles sempre acordavam e a gente tinha aquela conversa bem instrutiva. E aí, eu lembro quando chegava essa época de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família. A escola que eu estudava mandava a gente fazer uma lembrancinha. Normalmente era uma cartolina, papel cartão, escrito "Eu te amo". Eu fazia aquilo com muito carinho. Não ficava assim, bonito não, né? Mas tinha muito amor envolvido ali. Então, um dia desses, eu fui procurar alguma coisa no guarda-roupa da minha mãe. E aí, quando eu tava lá, futucando, eu simplesmente achei um rolinho de papel. E tava tudo lá. Todos os bilhetes, cartinhas, escrito "Eu te amo". Mas eu cresci. E eu não digo tanto mais que eu amo os meus pais. Mas eu amo, e muito, a minha família. E queria voltar a dizer "eu te amo" pra eles. Mas toda vez que eles me olham e me abraçam, eu só sinto amor e gratidão. Então eu meio que digo sim, eu te amo pra eles. Mas digo sempre com a arte. Tipo assim, como eu tô fazendo agora. Mãe, eu não sou mesmo todo mundo, porque parece que tá todo mundo bem, todo mundo bem.